Romanos, só para a gente ter como base, e depois vamos entrar nesse assunto. Você pode ficar sentado, abra sua Bíblia em Atos 16, no versículo 25. Atos 16, no versículo 25. Escute bem, aqui Paulo e Silas estão presos por causa do Evangelho, mas perceba bem o que eles falam aqui, né? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cálice se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Feche seus olhos. Bondoso Deus, tem que ser por inspiração, tem que ser por direção tua, Senhor. Temos que aprender como criar uma atmosfera, temos que aprender como é a fé, temos também que aprender como gera o amor e o sentimento em nosso coração. Tudo isso está dentro da tua palavra e tudo isso está dentro da tua mensagem que desce ao mensageiro dessa era final, Senhor. Isso era para quê? Para os filhos desse tempo final poder reconhecer como tu mostra as coisas, Pai. Isso ajuda-nos, Pai, essa noite, para podermos aprender um pouco mais diante da tua presença. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos falar um pouquinho. Eu botei no quadro ali, né? Eu já falei uma vez, mas quero voltar sobre esse assunto. Quando se fala sobre consciência e subconsciente, você vai dizer assim, Morante, está na mensagem? Se vocês procurar, você vai ver vários assuntos do irmão Brano falando sobre consciência e subconsciência. O que é subconsciência? Ele já vai dizer para você, é a alma, é aquilo que está dentro do seu coração, subconsciente. Ele vai afirmar bem, ele vai dizer assim, ó, é aquele homem da sala de máquinas. Ele vai falar sobre subconsciente, ele vai dar essa referência. É o homem da sala de máquina, é o coração, é a sua alma. E a Bíblia fala da alma como uma convicção muito clara. Ele diz assim, a alma é o que você é. Tudo pode se acabar, mas a alma não. Se acabar a alma, você foi apagado, vamos dizer assim. Porque a Escritura diz assim, ó, a alma que pecar, essa será destruída, deletada, para a nossa linguagem de hoje, deletada, e não vai ter mais volta. Então, quando você pensa sobre consciência, você está pensando sobre mente, e sobre subconsciente está falando sobre aqui. Os dois pensam? Os dois pensam. Interessante isso, os dois pensam. Claro que a nossa consciência, ela está formada para receber o que a gente fala das coisas natural. E ali, botei setinhas apontando para a consciência para dizer o olfato, o tato, o paladar, a audição, a visão. Só, são 5. Opa, mas antes tem um lá embaixo, que é a emoção. Vamos depois chegar nessa emoção. Então, você toca, você cheira, você vê, você está ali com a visão, com a audição. Agora, como é que vem a palavra? Vem só por um sentido que está ali fora, que é ouvir a palavra de Deus que gera fé. Ouvir, então é o sentido da audição, que vai fazer isso entrar em sua consciência. Você está ouvindo a palavra, ela está entrando na sua consciência, mas ela tem que descer até o seu subconsciente.
Eu quero ler algumas coisas da mensagem, só para a gente fazer uma base, para depois a gente entrar dentro do assunto. Para a gente pensar assim, será que o ignorante subconsciente tem? Então vamos ver. Revelação dos 7 selos. É o 5º selo. Escute bem. Amém. Irmão Brana bate palmas. Se você apenas souber o que aconteceu antes de sairmos daqui. Você compreendeu? Ora, 6 sonhos consecutivos se encaixaram exatamente com a visão. Por que o irmão Brana está falando assim? 6 sonhos consecutivos se encaixaram com a visão. Amém? Vê, um sonho interpretado é uma visão. Você consegue entender? Eu tenho um sonho. Eu falo para uma pessoa que pode interpretar esse sonho. Isso se tornou uma visão. Você conseguiu entender? Daí você vai perguntar para mim, irmão, como é que eu tenho sonho de Deus? Você acha que pode ter sonho de Deus? A Bíblia diz que será que a gente pode ter sonho de Deus? Podemos ter sonho de Deus. Agora, quando você pensa em muitas coisas, ou pensa numa coisa que você está querendo muito, e você fica pensando, de repente você sonha à noite sobre aquela coisa, porque você estava pensando muito, ou você estava desejando muito aquilo, não é assim? É assim. Agora, para você sonhar sonho de Deus, você tem que entrar em meditação no quê? Na palavra de Deus. Você tem que lê-la, você tem que meditá-la, você tem que buscá-la. Daí Deus pode entrar através do subconsciente e dar sonho de Deus para você. Isso é verdade? É verdade. Vamos ler aqui. Um sonho interpretado é uma visão, porque uma pessoa talvez não tenha nascido com um subconsciente para permanecer. O que ele está querendo dizer? Uma pessoa que nasce com o subconsciente junto com o consciente, ele consegue ver aqui, acordado. Ele vê as visões acordado. Se o meu consciente fosse junto com o meu subconsciente, eu via as visões acordado. É isso que o irmão Brano está dizendo. Vê isso estando acordada. Então Deus mergulha em seu subconsciente. Agora veja, Deus mergulha em seu subconsciente e fala com ela ou com ele. Deus pode mergulhar no teu subconsciente e falar com você. Você sabe quem aconteceu com quem na Bíblia? José. Você se lembra? Deus entrou no subconsciente dele e falou através do sonho. E direto. Não temas tomar ela como esposa, porque ela tem recebido do Espírito Santo. Um sonho perfeito. Não teve profecia, não teve nada ali. É firmado o sonho. E ele vai dizer assim, então como você pode ter sonho de Deus? Salmo vai dizer para ti, se você que chegar em casa, ler, depois a gente pode até ler, Salmo 1, medite de dia e de noite na palavra do Senhor. Ele vai dizer assim, ele prometeu nos últimos dias, ele visitaria o povo em sonho e também em visões. Você sabe onde está isso? Atos 2:17. Vamos reforçar esses pensamentos só para a gente guardar e tê-los no nosso coração. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Diz o irmão Arante. Não, diz Deus. Você crê em Deus? Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Você está pegando aí? Você pensa que a escritura não está recheada de informação para dar para nós? E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Você conseguiu agora entender por que Deus usa o sonho? E Ele quer usar o sonho. Ele quer usar todas as coisas que você tem. O problema é nós ceder os nossos direitos.
Escute bem aqui. Ele vai dizer assim, ó. Agora, uma visão é quando você está totalmente acordado, de pé, exatamente assim. Certas coisas são reveladas e você se firma, ele fala exatamente sobre aquilo. Vê o que aconteceu e o que acontece, é assim por diante. Mas agora, um sonho é quando você está dormindo. Então você não precisa usar aqueles 5 sentidos da consciência que estão formados lá, de olfato, tato, paladar. Você não precisa daquilo. Você está dormindo e o teu subconsciente está trabalhando. Olha aqui. Mas agora um sonho é quando você está dormindo e os seus 5 sentidos estão inativos. E você está em seu subconsciente, você está em algum lugar. Porque quando você volta, olhe só isso, irmão. Como isso é fino. Você está em algum lugar. Quando você volta, olha o que o irmão Branco está dizendo. Você se lembra de onde você esteve. Você já aconteceu com você que você sonhou o lugar, as coisas, quando você se depara, eu estive nesse lugar. Você entendeu? O subconsciente, ele não tem barreira. O subconsciente, ele viaja. Você se lembra daquilo? Por toda a sua vida? Vê? Então é o seu subconsciente. Então, em ordem, veja. Aqui está a chave. Veja. Então você começa a entender por que José sonhava. Claro que ele era um profeta, estava unido, mas ao mesmo tempo ele conseguia transformar aquele sonho e dizer o que o sonho estava acontecendo. Então você começa a ver pontos importantes, porque nesse tempo nós sonharíamos, mas para sonhar você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que buscar Deus. Eu estou preocupado com isso, eu preocupado com aquilo, preocupado com aquelas outras coisas. Aí daí você vai dizer assim, Senhor, me dá um sonho de Deus. Não vai funcionar. Agora, quando você ama a palavra de Deus, você medita de dia, de noite, é agora que vai funcionar. Essa é a chave. E muitas pessoas têm muitos sonhos. E essas pessoas que têm sonhos, elas podem produzir isso. Porque Deus quer usar o teu sonho para um benefício do corpo de Cristo. Escute bem aqui. Dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Graças a Deus. O dom de Deus sempre encontra o seu lugar. O que isso nos ensina aqui? Antes de entrarmos em nosso texto, aqui está o que? Isso nos ensina que Deus pode usar toda a sua faculdade. Você crê nisso? Ele pode usar tudo que tem em você? De nosso ser que for entregue a Ele. Ele pode usar a sua mente. Primeira coisa, Ele pode usar a sua mente. Vamos embora. A tua mente tem que ser a mente de quem? De Cristo. E para você ter a mente de Cristo, você tem que conhecer como Cristo age. E depois você vai ceder a tua mente para Cristo trabalhar nesses neurônios aí que vive correndo para lá e para cá. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Ele pode usar a sua mente, nossos sonhos, nosso subconsciente, nosso consciente, nossa língua, nosso cantar, nossos olhos, tudo que temos pode ser usado por Deus se for entregue para Deus. Veja, toda coisa que você tiver entregue para Deus, Ele usará todo o meio e cada parte de você. Ele usará, não importa o que seja, Ele usará, se ela for santificada para o seu propósito chamado, irmão. Você lembra quando eu falei para você, e sempre falo, qual é o teu melhor que você sabe que tem? Faça. É ali que Deus vai te abençoar. Se o teu melhor é tal coisa, faça. É ali que Ele vai te abençoar. Olha aqui, vamos firmar essas 4 mensagens só para vocês. Eu estou falando de subconsciente em cada mensagem que entrei aqui, né? Perguntas e resposta número 3. Ele vai dizer assim, ó, o que devo fazer para a minha família? O que devo fazer para a minha família?
Você pensa assim: o que eu devo fazer para minha família? Podia botar mais para ser salvo. O que eu devo fazer? Usar a mesma fé que você está usando para contigo, para a sua família. A mesma fé que te salva vai salvar a tua família. Então você tem que usar aquela chave que é fé para salvar a sua família. Agora eu quero dizer uma coisa para você. A fé que está na consciência, ela não funciona. Que está na parte de cima, que é aqui, ó. Ela não funciona muitas vezes. A fé que está no subconsciente, essa funciona. Vou depois entrar mais um pouquinho ali, para depois você entender o que eu estou falando. E o que o irmão Bruno está falando? Entregue ao Senhor e creia todo do seu coração que você vai ser salva. Porque foi uma irmã que perguntou isso para ela. Então se entregue de todo o coração, que você vai ser salva. Deixe isso. Não deixe isso vir simplesmente em seu pensamento. Não é para dizer assim: ah, não, eu sou salva aqui. Não, tem que estar aqui, no subconsciente, ou em sua alma, no seu pensamento natural aqui. Deixe isso cair bem lá dentro. Naquele, olha o que o irmão Bruno vai dizer, naquele subconsciente. Então eles serão teus. Por que a gente não recebe? Porque quando você luta e parece que não recebe as bênçãos? Sabe onde que ela está? Está aqui, ó. E eu vou mostrar para você em Tiago por que está aqui. Olha aqui que ele vai dizer. Então eles são teus. Deus o entregará a ti quando você tiver isto aqui embaixo. Você está entendendo o que é fé? É um processo, irmão. O que a gente está fazendo aqui? A gente está só estudando o assunto para a gente aprender como é o mecanismo, e depois eu vou mostrar o que acontece quando você não tem fé. Qual é a ação que gera? É interessante isso. Então, é como fosse uma matemática. Eu vou tirar a prova dos 9 para provar se você tem fé ou não tem. Interessante, né? Deus faz isso conosco. Aqui está. Daí vocês dizem: ah, então estou perdida, irmão. Não. Aí está o momento de nós acertar, alinhar as coisas. Então ele vai dizer assim, ó: seja o que for que você tiver em seu coração aqui e pedir por aquilo, quando orares, creia que você recebeu o que você tem pedido. Que você recebeu, não que você vai receber. Ele levou para onde? O futuro? Recebeu já. Creia que você já recebeu. Problema que nós colocamos: ó Senhor, se o Senhor quiser. Isso não é fé. Você pegou? Você tem que ter a certeza e a convicção que você vai estar com aquilo está em você. Por isso que o irmão Branco está dizendo assim, ó: você não pode duvidar disso. Você não pode crer nisto e duvidar ao mesmo tempo. Não acontece isso conosco? Seja sincero. Você quer uma coisa e de repente você duvida, só porque viu uma circunstância, um probleminha aconteceu aqui, um negocinho aqui, ah não, começa a duvidar. Vai funcionar? Não. Fé não existe dúvida, irmão. Fé não desiste. Fé é firmeza. Fé é certeza. Enquanto você não tiver o encontro com Deus, cá o poder da palavra de Deus sobre você, você vai sempre duvidar. Olha aqui. Quanto sabe disso? Você não pode crer e duvidar ao mesmo tempo. Você tem que crer que aquilo que você pediu, você receberá. Então ele diz que isto não vos seria dado. Então você simplesmente creia por sua família, e eles receberão
isto. Agora, por que eles vão receber isso? Você sabe? O irmão Geraldo falou muito, algumas vezes, sobre sentimento. Eu analisei muito sobre isso. Sentimento. E vamos chegar nessa parte. Deixa eu terminar essa parte aqui de Shalom, para a gente entrar nesse assunto. Shalom. Um sonho é secundariamente. Então quer dizer que o sonho é uma coisa secundária. Agora que está fora em um lado, porque as pessoas podem ter sonhos que não são certos. Claro que pode ter sonhos que não são certos. Mas lá não havia nenhum profeta na terra naquele dia. Vê, lá não havia nenhum profeta. Portanto, Deus teve que usar o que ele tinha para usar. E nos ensinar que Deus pode usar cada faculdade, tudo que faz, se é consagrado a ele. Mas isso tem que ser primeiro consagrado a ele. Você já consagrou a sua vida a Deus? Você chegou realmente lá no teu altar, não precisa ser esse altar aqui que está aqui na igreja, não. Lá no lugar que tu tem, que você fala com Deus e consagrou a sua vida mesmo? Entregou ela mesmo? Você falou, Senhor, eu consagro a minha vida ao teu serviço. Que as suas meditações, olha só, meditações, as quais realmente reflete o seu sonho, vê? Porque é o seu subconsciente, novamente ele falando, subconsciente, se você observar um sonho, você verá que é algo no qual você tem estado pensando. O que José estava pensando? Ele estava preocupado com a situação, não era isso? Não estava preocupado com a situação de Maria, aquela coisa toda. Deus teve que vir e intervir sobre isso. Através do quê? Através de um sonho. Então eu quero que vocês entendam, o sonho pode trabalhar em vocês. Mas você tem que estar o quê? Pensando. Você tem que gerar o quê? Sentimento. Você gera sentimento? Vamos chegar lá. Geralmente você vê, deixe sua mente estar em Deus então. Vê, então isto reflete algo para Ele. Ele seja o que for que você é. Deixe isso refletir. Agora vamos tentar imprimir essa condição para a gente entender o que é isso. Nós temos consciente. Ali, dentro dessa consciência, gente, memória, afeto, aqueles 5 sentidos que estão no espírito. Mas também tem uma coisa interessante que está ali, ó, que eu botei, Hebreus 4:12. Está na escritura. Eu quero que você entenda o que está ali. E você já viu que é uma linha, né? É uma linha divisora entre a consciência e o subconsciente. Você já percebeu? Eu botei em vermelho só para você entender que ali é uma linha que divide a consciência do subconsciente. Aonde eu vou achar isso na escritura? Está em Hebreus, né? Capítulo 4, verso 2. Preste bem atenção, irmão. Preste bem atenção sobre isso. Isso vai te ajudar a compreender por que algumas coisas não acontecem, por que algumas coisas não recebemos. Olhe bem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do quê? Do espírito. Então, ela penetra, olhe lá, espírito, consciência e subconsciente, alma. Ela penetra ali, naquela linha divisória. Ela corta fino aquilo ali. Olha o que ele vai dizer aqui. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, agora vai dizer, apta para discernir os pensamentos que está na consciência e a intenção
que está no coração. Então ela é apta de conhecer a tua consciência e o teu subconsciente, que é o teu coração. Então ela conhece também. Ela é apta. A palavra de Deus sabe o que você está pensando. Ela sabe o que você tem dentro do teu coração. Você agora aprendeu? Por isso que é uma espada de dois gumes. Não adianta você enganar para ninguém. Para Deus você vai mostrar. E isso é bom, irmão. Isso é bom. Por que isso? Porque existe uma briga entre a consciência e o subconsciente. Esse é um dos problemas nossos. Porque Tiago, ele vai dizer uma coisa importante para você entender, irmãos. Olha só como a palavra, ela se conecta através de um, vai conectando com o outro. Olha o que Tiago fala. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é um coração dobre? 2 pensamentos. Um é o pensamento da consciência e o outro é do subconsciente. Então, ele tem 2 pensamentos, ele fica em 2 pensamentos. Não vai dar certo. Tem que ter a consciência e o subconsciente tem que estar unidos. Enquanto tiver um pensamento dobre, separado, não vai ter resultado. Você entendeu agora por que não dá resultado? Entra no subconsciente ou na consciência e fica pensando, daí tu diz assim no consciente, não, isso é verdade, mas lá quando vai descer no teu subconsciente, diz assim, não, isso não é verdade, porque tu não pode enganar o teu subconsciente, de maneira nenhuma. Não existe como enganar o teu subconsciente. Tu pode falar um monte de coisa, e vou querer enganar o teu subconsciente. Negativo. Você está falando mentira para mim. Que bom, né? Que bom que seja assim. Ou não é? Por isso que Davi fala assim, sonda-me, Senhor. O que é sondar? É uma perfuração para saber como estou aqui dentro. Se há algum caminho mal, alguma coisa que está acontecendo aqui, sonda-me. Você acha assim, né? Ai, como é que Davi vai ter um monte de caminho, algum caminho mal? Eu vou explicar para você por que você também e nós podemos ter caminho mal. O subconsciente, se lembra uma vez que eu falei que um jovenzinho de 7 anos, tudo ele consegue receber no subconsciente e para ele é verdade? E quando você toma aquilo como verdade, aquilo é uma crença. Daí eu falo para ti, é assim, assim, assim. Daí você recebe no consciente. Mas você recebeu lá no subconsciente há muito tempo, está guardado lá. Quando o subconsciente fala quando o consciente fala para o subconsciente, ele não aceita. Porque virou uma crença lá no subconsciente. Olha, isso é importante você saber. Meu pai falou tal coisa assim, não coma manga com leite que dá congestão. Lá no subconsciente teu, isso aí está. Quando alguém vai te oferecer uma manga com leite, você, não, isso é um veneno. Você percebeu? Mas isso era a história do papai e da mamãe para você não comer manga junto com leite, não faz mal nada. Você entendeu? Então, eu quero te mostrar como o subconsciente tem um monte de coisas guardadas lá atrás, que tantas vezes que impede a palavra de penetrar. Só que isso você tem que aprender a saber tirá-la de lá. Eu posso até fazer uma brincadeira, pessoas antigas acreditam em lobisomem, não sei o que mais. Eu posso mostrar isso para você e levo diante dela e ela vai botar os pés juntinhos e dizer, não, eu creio, eu vi. Você crê também? Está entendendo? O que eles faziam antigamente? Porque era sítio, porque era aquela situação, talvez tinha um boi, um porco, alguma coisa, daí passa na casa de madeira, tá aí o lobisomem. E a criança recebe aquilo, imagina aquilo, e fica guardada onde? No subconsciente.
e vai a vida toda botar o pezinho junto e dizer: isso é verdade. O irmão Brana diz assim, ó: uma experiência fora da palavra de Deus, você não deve aceitar. Você pode ter uma experiência de tal coisa, não é assim, eu tive essa experiência, mas se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, você não deve aceitar, que não é verdade. Coisa boa, né? Palavra de Deus protegendo o quê? O nosso subconsciente. Olha aqui. Então, por que eu botei aquele último lá que é emoção? Emoção é uma coisa que vem de fora para dentro e ela gera rapidamente. É uma coisa que não fica muito tempo. Vou dar um exemplo para você, uma emoção. Você está andando na rua, tal, de repente sai um cachorro assim e bate na grade, dá um litro, você fica todo... Daqui a pouquinho a adrenalina baixa, vai embora. Existe uma emoção ali. Por isso que alegria é uma emoção. Felicidade é um sentimento. Por isso que a gente deve entender isso. Uma alegria, você tem, ficou feliz, foi numa festinha, foi aquela coisa, brincou, fiquei feliz, fiquei alegre. Vai terminar. E vem de fora para dentro. Felicidade não. Por isso que se lembra quando eu falava o que é felicidade? Felicidade é uma pessoa. Lembra que eu falava? Que era felicidade é uma pessoa. É Cristo. Você vai entender o que eu quero dizer. Então, ela não vem de fora. Ela entra daqui, está dentro de você. É como uma água que Jesus falou: se beber daquela água, nunca terás sede, né? Vai transformar, vai borbulhar. Isso é felicidade. É aqui que é o ponto. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem. Na consciência recebe uma emoção. Muita gente casou por emoção, irmão. Muita gente vem ao culto, escuta uma música, fica emocionado e fica ali e pensa que já tem o Espírito Santo. Muita gente batizou por emoção, porque viu o outro e foi lá. Está vendo como é que é a emoção? Estamos falando de outro setor. Sentimento. Subconsciente. Sentimento. O irmão Brana diz que, vou dar um exemplo para você, tinha aquele senhor de cor. O senhor de cor está ali, ele está cego, ele olha para ele, ele viu uma aparência do pai dele, ele vai e abraça ele, e aperta, ele vê se o sapato dele dava o tamanho dos pés dele, ele viu se o brace dele cabia para dar para ele. Ele não precisou nem orar. Aquele senhor de cor foi curado da cegueira. O que é isso? Sentimento. Irmão, quando você orar por alguém, tem que ter sentimento. O próprio Deus repreendeu o irmão Brana em relação a um jovenzinho que foi pedir na casa dele, bateu lá na casa para orar. A mãe foi lá com ele e ele estava cansado, muita gente. Ele foi para casa, ele acordou e veio e orou e voltou. Quando ele voltou, o Espírito Santo já falou assim: ó, você orou errado. Você orou e não tinha sentimento. Ele voltou para a sala e ficou ali, começou a conversar. Foi gerando um sentimento. Você está entendendo? Sentimento gera atmosfera. Sentimento gera atmosfera. E o irmão Brana fala que a atmosfera é mais ou menos 3 metros. Tu gera uma atmosfera de 3 metros. Você está entendendo isso? Pedro passa, a sombra de Pedro cura. Por quê? É uma atmosfera, é uma distância de 3 metros. Tem um sentimento ali. Paulo, os aventais dele eram levados, estava com ele. Tem um sentimento ali. Eu não estou dizendo que o sentimento é maior que fé e amor. Não estou dizendo isso. Mas você tem que gerar um sentimento.
Como uma pessoa vai orar para você se você não tem um sentimento por aquela pessoa? Será que vai funcionar? Você percebeu? Não adianta. Aquela pessoa pode orar 10 vezes ali, se você não tem um sentimento pelaquela pessoa, esqueça. E é vice-versa, ao contrário também. Você entendeu ali? Emoção é alegria, sentimento é felicidade. Um sentimento pode gerar também coisas mal? Pode. Um sentimento pode gerar um rancor? Pode. Um sentimento pode gerar uma... Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Uma angústia? Pode. Do mesmo tempo que um sentimento pode ser uma felicidade, vai gerar bênção para outras pessoas, no mesmo tempo pode ser uma angústia, vai gerar mal, sabe para onde? Para aquelas pessoas. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas, isso é mensagem, que não dá para ficar perto. Não é verdade? Você já percebeu isso? É verdade, irmão. Acho que a gente tem que subir e amadurecer. Por quê? Porque o sentimento que aquela pessoa tem e a atmosfera que aquela pessoa tem não é boa. Você percebeu? Porque ela gera uma atmosfera. Todos nós que estamos aqui geramos atmosfera. Por isso que a palavra diz assim, ó, quando eles estavam lá no Semáquidon reunidos, eles se uniram em um sentimento. Você percebeu? Unimos em um sentimento que gerou uma unidade e que gerou uma ação que trouxe Deus à cena. Quando chegar essa igreja entender que nós temos que gerar sentimento, alguém vem com necessidade ali, irmão, vai sentar no teu lado e vai ser curado sem precisar o pastor orar, sem nada. Você está entendendo? Lá aconteceu isso. O problema é que a gente tem que entender isso com clareza. Não saia aqui com dúvida, meu irmão. Olhe bem aqui. Então, precisamos de sentimentos. Irmão, por isso que a gente deve lutar com essas crenças que temos no subconsciente. Toda crença que não estiver de acordo com a palavra, você deve repreender do subconsciente. Por isso que não gera fé. Essas crenças que eu fiz uma brincadeira com vocês aqui, né, sobre manga com leite, e isso, tem outras coisas mais problemáticas. Eu posso falar sobre isso também. Por que uma pessoa nunca se liberta? Porque no subconsciente ela está trancada. Daí você vai dizer, como vou me libertar? O poder da palavra. Para mim ser liberto, eu tenho que liberar. Eu tenho uma coisa trancada no meu coração. Para mim me libertar, eu tenho que liberar. Ou gerar perdão, se eu preciso perdoar alguém. Ou eu vou nunca perdoar mais aquela pessoa. Não, eu gero perdão. Perdão é uma ação, é uma decisão, é um esforço teu, porque você crê na palavra de Deus. E isso leva, porque daí entramos no sentimento. O sentimento gera uma atmosfera. A atmosfera que o Bombranda sempre falou foi de 3 metros de distância ao teu redor. E agora vai gerar o quê? Uma ação. E a ação é o que toca as pessoas. Por isso que eu falei, vamos tirar a prova de 9. Eu sei quando você tem fé ou não. Pelo quê? Pela ação que você age. Você percebeu agora? Você acha que um pastor que está na frente pregando o evangelho não sabe disso? Olha aqui. Fé é uma coisa inconsciente. Você entende? Não tem a ver com a consciência. Fé é uma coisa inconsciente. Como é que é uma coisa inconsciente, irmão Arantes? Me explica como é que é uma coisa consciente. Você vai levantar do banco aí? Se você não tem fé, você nem levanta desse banco. E você faz inconsciente. Vocês já estão pensando, a hora que terminar o culto aqui, a gente vai para casa. Talvez alguém vai passar no lanche. Alguém vai, está entendendo?
Você não está nem preocupado, você não fica imaginando, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir sair aqui da igreja? Será que eu não vou escorregar ali e me quebrar todo? Será que o carro vai ligar? Será que vai dar problema no motor? Será que vai acontecer isso? Não! Fé é inconsciente. Você diz assim, eu vou para casa, eu sei que eu vou para casa. Não tem nenhuma regra, você não vai dizer, não é isso, aquilo, não. Isso também tem a ver com cura, meu irmão. Você não fica dizendo assim, será que eu vou ser curado? Será que isso... Não, fé é inconsciente. Isso nos coloca em uma posição muito importante. Então você agora entendeu que emoção é uma coisa passageira e é externa, vem de fora para dentro. Sentimento é uma coisa que Deus coloca em seu coração. Você entendeu? Desce do alto. Você já viu o irmão Bruna falando? Você não está sentindo? Para as pessoas que estão doendo. Você não está vendo. Você não, mas você está sentindo a presença do Espírito Santo. Você não está sentindo, irmã? Estou sim. Amém, amém. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Você está vendo o que é o sentimento? Vamos entender por que é um sentimento. Temos que ter a escritura. Senão, olhe bem. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Você conhece muito bem, mas vou ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Jesus tinha ali? Sentimento. Você pegou? Que sentimento que Jesus tinha? Não quero usurpar a glória do meu Deus. É isso que está escrito ali. E Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é sentimento, irmão. Não adianta você sentar aqui, dobrar os joelhos e orar por orar, sem sentimento nenhum. Nunca vai funcionar. Cristo, olhe bem, vê se não é isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E além dos homens, cuspir na cara, chibatá-lo, pregar no Calvário, ele falou assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. E ele gerou uma áurea de atmosfera naquele momento que ele estava trancado ali, que levou o ladrão da cruz. Você entendeu? Só aquele que não quer mesmo. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você tem que falar. Você percebeu? Você tem que dizer: Senhor, eu preciso de ti. Ou você vai ficar assim. Vê se o outro ladrão falou. Você entendeu o que é Deus? Fale. Tenha certeza disso. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração, né? Para depois passar para outra parte. Bondoso Deus, a tua palavra sempre será perfeita, Senhor. Nós que devemos nos arrepender de nossas fraquezas e nossas debilidades, Pai. Sou um homem cheio de falhas e fraquezas, Senhor, mas creio completamente em tua palavra. Por isso eu tenho certeza, Senhor, que serei transformado não por a minha capacidade, mas porque eu creio em ti, Senhor. De igual forma é a tua igreja, Senhor. Que eles possam tomar a palavra e ter confiança em seus corações que isso será feito. E quando você tem essa certeza, você traz a salvação e traz também a sua família. Entrego todos os filhos, Pai, que estão aqui, Senhor. Entrego, Senhor, aos filhos daquele que tantas mães choraram, tantos pais choraram,
Mas tu podes fazer isso, Pai, porque tu disseste isso na palavra. E nós confiamos em Ti, Senhor, e por isso queremos o melhor. Ajuda-os, Pai, e ajuda em essa convicção de fé, abençoando eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos passar a orar.